Parece que quase de repente você descobriu que estava grávida. Muitas coisas, muitas emoções passaram por sua cabeça e pelo seu coração. Um misto de emoções e de sentimentos tomaram conta de todo o seu ser. Alegrias e medos inundaram sua alma, sua imaginação. Foi assim com você? Pode ser também que o susto de ver aquele resultado positivo bem ali na sua frente tenha sido mais perceptível do que todas as outras sensações juntas. Era como se o mundo estivesse se abrindo bem ali debaixo dos seus pés. Foi assim com você? Independente de como tenha sido a sua experiência, com o passar dos dias, eu espero que esses sentimentos tenham ido se acalmando. E junto com isso, outras preocupações vão surgindo. São tantas informações, tantas novidades, tantas decisões, que parece que a cabeça não vai dar conta. E foi pensando nisso que eu criei a Semana da Gestante Consciente, para te ajudar a assimilar e organizar todas essas novidades. E então, te apoiar a entrar de uma forma tranquila e segura nesse fantástico mundo da maternidade. Meu objetivo aqui é te ajudar a pensar mais sobre os aspectos que são fundamentais para a sua caminhada materna. Eu acredito que assim fica mais tranquilo e eu posso dizer que é até mais fácil tomar as suas decisões, especialmente as principais decisões. E para começarmos com o pé direito, essa semana que é tão especial, eu gostaria de me apresentar formalmente a você. Faço questão disso porque eu acredito que é muito importante você saber de onde eu tiro todas as informações que eu passarei aqui durante essa semana todinha da Gestante Consciente. Bom, eu sou a Luciana Rocha, eu sou psicóloga e sou formada pela Universidade Católica de Brasília há mais de 10 anos. Desde a minha graduação, eu já trabalho ajudando os gestantes a compreenderem melhor o seu momento de vida e, consequentemente, apoiando uma melhor vinculação da gestante com seu bebê, da gestante com seu acompanhante e da gestante, principalmente, com ela mesma. Além disso, de lá para cá, eu continuo investindo em meus estudos, permitindo que assim eu possa oferecer cada vez mais o melhor de mim a quem me procura. Pensando nisso, eu fiz uma pós-graduação em Psicologia da Saúde e atualmente eu sou pós-graduanda em Psicanálise da Perinatalidade e da Parentalidade, uma área que se dedica a cuidar com carinho especial para todas essas fases e para todos os acontecimentos que giram aí em torno do ciclo gravídico puerperal. Quando eu comecei a atender, me preocupei especialmente em cuidar das crianças. Confesso isso para você. Foi então que eu percebi que em meu consultório estavam chegando cada vez mais crianças muito novas. Eram crianças com 4, com 3, com 2 anos. E então eu percebi que eu precisava voltar o meu olhar também para os pais dessas crianças. Eu percebi que esses pais eram quem estavam angustiados, quem precisavam de um apoio. E então, eu decidi cuidar dessas pessoas antes mesmo, que eles estreassem suas vidas nesse universo da maternidade ou da paternidade. Entendi que era preciso ajudá-los a cuidar de suas dores, de suas feridas, e também de ajudá-los nessa preparação para todos os desafios de cuidar de uma ou de mais crianças, de cuidar dessas vidas que eles passariam a ser responsáveis. Foi então que eu voltei todo o meu trabalho para os cuidados de quem cuida, para o cuidado das mulheres e casais que querem engravidar, que estão grávidos ou que já estrearam suas vivências nesse mundo da maternidade e da paternidade. Hoje, eu sou psicóloga, parceira e referência de 4 equipes de atendimento humanizado aqui em Brasília, cidade onde moro. Além disso, sou também doula e educadora perinatal,
onde ofereço um apoio e orientação para a mulher e seu acompanhante no momento do parto e nos momentos que seguem pouco depois do nascimento do bebê, o tal do pós-parto imediato. E por fim, sou mãe. Eu deixei esse aspecto aí, essa característica minha para te apresentar por último, não por conta da sua relevância, pelo contrário, mas também para exaltá-la. Como muitas mulheres, eu sempre quis ser mãe. Quando resolvi que estava no momento, então, de realizar esse meu sonho, eu e meu marido nos deparamos com uma infertilidade. Sinceramente, agora não importa muito eu te contar aqui de onde surgiu essa infertilidade ou o que fizemos com ela. Mas era importante eu te falar que essa infertilidade ela era do casal. Afinal de contas, estávamos vivendo isso juntos. Enfim, graças aí a uma série de combinações, conseguimos realizar o nosso sonho e após 3 anos de espera, eu pude gestar o Lorenzo, o meu pequeno, o meu milagre, o meu príncipe. Bom, a apresentação feita é baseada então nessa experiência, tanto a minha experiência pessoal, quanto a experiência de tantas gestantes que eu tenho acompanhado e que eu tenho tido o privilégio de assistir nesse momento aí da transição para a maternidade e, sobretudo, baseada nos meus estudos que eu preparei com muito carinho e com muita dedicação a Semana da Gestante Consciente. E eu espero de verdade que eu possa te ajudar nesse processo de você poder tomar para você mesma a sua gestação e a sua maternidade. E aí, ao longo da semana, você vai entender por que isso é tão importante e quando que a gente acaba se perdendo desse empoderamento ou dessa posse, né? De você pegar para você o que é seu e aí, inclusive, a sua maternidade. Bom, eu espero de verdade que você goste e eu espero também o seu feedback. Então, por favor, vai respondendo os e-mails que eu vou te passando, vai deixando os comentários aqui embaixo sobre os vídeos, de todas as suas angústias, de todos os seus medos ou dos insights que você for tendo ao longo do que vai sendo conversado e do que vai sendo discutido aqui. Lembra que nós vamos construir todo esse conteúdo juntas, combinado? Bom, para começarmos bem, hoje vamos falar sobre o parto. Como eu já te falei mais cedo, eu considero o parto um portal para a gente entrar nesse universo mágico aí, nesse universo desafiador, nesse universo complexo que é a maternidade. E ele é um portal porque é ele que dá, de fato, a porta de entrada para esse universo. E é também uma das principais preocupações da gestante, quando cai, então, a ficha de que ela realmente está grávida. Quando cai a ficha que tem um bebê crescendo ali no seu ventre. Uma das principais preocupações é, bom, esse bebê que está aqui dentro tem que sair e a forma dele sair através do parto. Então, por isso que nós vamos começar hoje, o primeiro dia da semana da gestante consciente, falando do parto, combinado? E aí, quando a gente fala de parto, eu acho que é importante você ter ciência de que nós temos 2 formas para que o bebê nasça. Então, a primeira forma é o parto normal, que é aquela via vaginal, ou o parto cesáreo, que é a via cirúrgica. Antes de falarmos propriamente dito do parto, eu quero te fazer 2 considerações. A primeira consideração que eu julgo ser importante da gente falar aqui é sobre o tempo da gestação. Eu vejo muitas mulheres perdidas aí no meio de tantas informações do tempo realmente de uma gestação. Então, será que são 38 semanas, mas 42 semanas? O que realmente é normal, então? E aí, eu quis trazer para você algumas nomenclaturas para que você tenha aí um pouquinho mais de clareza sobre esse tempo
gestacional. Então, vamos considerar aqui, e para o nosso entendimento ao longo de toda essa semana aqui, que o bebê que nasce antes de 36 semanas ou até 36 semanas de gestação é considerado um bebê prematuro. Então, qualquer bebê que nasce a partir da 37ª semana é considerado um bebê viável, já um bebê não viável, porque os bebês de 36 semanas e até antes também são, mas é considerado um bebê a termo, tá? Termo, um bebê a termo, quer dizer que ele está em tempo, que ele está no tempo de nascer, ok? Então, se esse bebê nasce com 37 semanas ou 38 semanas, ele já não é mais considerado prematuro, mas ele também aí ele vai ser considerado, então, pré-termo. Ele deixou de ter aquelas condições da prematuridade, mas ele ainda não é considerado totalmente pronto. Não que ele não seja totalmente pronto. Um bebê de 37 ou 38 semanas, ele está pronto para nascer. Mas ele ainda não estava no tempo esperado para nascer. Então, é um bebê assim que nasceu um pouquinho antes do previsto. É um bebê mais apressadinho, né? Então, se ele nasce com 37 ou com 38 semanas, ele é um bebê que ele é totalmente viável, é um bebê que tem as capacidades já desenvolvidas para essa vida aqui fora do útero, mas é um bebê apressadinho e por isso, então, chamado de pré-termo, tá? O bebê que nasce com 39 ou entre 39 e 41 semanas, então, é considerado bebê a termo. É aquele bebê que nasceu realmente no tempo previsto, no tempo esperado para essa gestação, né? Então, veja bem que uma gestação ela é considerada normal, aí de praxes, entre 39 ou 41 semanas. Então, o bebê nasce 39, 40 ou 41 semanas e por isso é considerado bebê a termo. Tanto é que o cálculo da sua gestação, né? Quando você procura o ginecologista lá no início da sua gestação, e ele começa a fazer um cálculo prevendo a data do seu parto, a data de corte aí que ele vai colocar como a data prevista para o parto é 40 semanas, tá? Que é esse meio aí entre 39 e 41 semanas, então o bebê é considerado a termo. Mas existem alguns bebês que precisam de um pouquinho mais de tempo sendo gestado, um pouquinho mais de tempo aí no seu ventre, aí no seu útero. E que vão nascer depois de 41 semanas. Então, que vai nascer aí com 42 semanas. Que esse bebê, então, ele é um bebê considerado pós-termo. Então, cientificamente falando, não existe nada que diga quando é exatamente a data de nascimento do seu bebê. Ela pode acontecer em 37, 38, 39, 40, 41 ou 42 semanas de uma forma segura. O que nós temos hoje percebido é que o interessante para você considerar a data de nascimento do seu bebê é que você espere o seu bebê dar o sinal do nascimento dele. Então, que você espere os primeiros sinais, os primeiros sintomas aí do seu trabalho de parto acontecer, para você saber quando que é o tempo em que esse bebê vai se considerar mais maduro para o nascimento. Não existe um risco desse bebê ficar aí até 42 semanas, tá? Do ponto de vista científico, do ponto de vista da natureza. Além disso, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos para você, que é só para você ter um pouquinho mais de ideia sobre esse tempo de gestação. Então, existem algumas pesquisas, e algumas pesquisas bem recentes mesmo, que foram lançadas já no finalzinho de 2017, que dizem que 5% dos partos acontecem com 37 semanas de gestação. Então, de todos os partos que aconteceram no Brasil, 5% aconteceram com 37 semanas de gestação. Enquanto que, com 38 semanas, foram 14% dos nascimentos.
Com 39 semanas foram 27%. E com 40 semanas foram 32%. Ou seja, entre 39 e 40 semanas foram mais de 50% dos nascimentos no nosso país, né? Segundo essas pesquisas. Mas ainda assim, com 41 semanas foram 10%. Ou seja, de cada 100 partos, 10 aconteceram com 41 semanas de gestação. E com 42 semanas ou mais, foram apenas 5%. Desculpa, gente. Eu achei importante trazer para você esses dados, porque a mulher, a gestante, vai ficando muito ansiosa conforme vai chegando ali o tempo do parto, né? Conforme vai se aproximando dessa data prevista para o nascimento do seu bebê. Mas eu achei que é importante você saber que existe essa variação, mas que mesmo tendo essa variação, 50% dos nascimentos acontece entre 39 semanas ou 40 semanas de gestação, mas que são 50%, porque ainda existe aí uma taxa muito grande, né, de 15% de mulheres que têm os seus bebês após as 40 semanas, né, podendo ser com 41 semanas ou 42 semanas. E aqui esse dado, ele já traz pra gente um primeiro olhar que a gente precisa ter e um primeiro exercício que a gente precisa fazer enquanto gestantes, enquanto expectativa do nascimento do bebê. É paciência. Então, a gente entender que em esperar o bebê dar os sinais de vida, os sinais de que ele está pronto para vir ao mundo, é algo que é saudável para o bebê, mas que também pode ser muito saudável para você, gestante, nesse sentido de você poder elaborar e de você poder começar a trabalhar a sua ansiedade, a sua paciência, a sua calma, a sua expectativa, porque isso também pode se refletir em outros aspectos, em outras decisões, em outras transformações que você vai vivendo ao longo da sua vida enquanto mãe, tá? Então esse é o primeiro passo. Lembra que existe uma grande probabilidade do seu bebê nascer entre 39 ou 40 semanas, mas que isso não é decisivo. Aquela data prevista do parto é apenas um indicativo de que o seu bebê pode nascer naquela margem, né? Naquela previsão, que pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Lembra disso com carinho, combinado? Bom, a segunda consideração que eu gostaria de fazer com você para que a gente possa dar continuidade aqui é que eu preciso que você entenda que aqui, ao longo da nossa Semana da Gestante Consciente, eu estou falando de parto, incluindo e considerando qualquer que seja a via de nascimento do seu bebê. Eu não vou entrar aqui nas discussões ou nos méritos conceituais do que é parto ou do que não é parto. Eu estou entendendo aqui como parto o nascimento do seu bebê. Essa via pode ser a via vaginal ou essa via pode ser a via cirúrgica. Nesse momento não me importa. Quando eu quiser ou quando eu precisar que você entenda ou que você diferencie alguma dessas vias, eu vou me referir ou à via vaginal ou ao parto normal, ou eu vou me referir à cesárea ou ao parto cesáreo. Se eu não falo de uma forma ou de outra, eu estou considerando qualquer uma das duas. Combinado? Então, essa é uma consideração importante, tá bom? Bom, vamos falar então agora do tipo de parto, né? Como hoje em dia eu acho que todas nós temos muito acesso a informações. Então, é muito fácil para você, gestante, ler muitas coisas e se estudar e se aprofundar, assim, e ter um conhecimento, um arcabouço de conhecimentos muito bons sobre o tipo de parto, seja ele cesáreo, seja ele normal. Então, eu não vou me alongar aqui
nessa semana da gestante consciente, falando dos pormenores do parto normal, de que o trabalho de parto acontece assim, um assado, porque essas informações estão muito fáceis e muito acessíveis, tá? Mas eu preciso que você esteja ciente de que você precisa se embasar, que você precisa buscar informações sobre as duas formas de nascimento de um bebê. Mesmo que você já tenha a sua forma escolhida, ou mesmo que você já tenha uma preferência por algum tipo de nascimento, eu preciso que você se informe e eu gostaria que você se informasse sobre as duas formas de nascimento. E aí eu vou te explicando aqui um pouquinho o porquê disso. Eu gostaria também de falar que o meu objetivo, e aí pode ser que agora eu te frustre um pouquinho, mas eu quero deixar bem claro que aqui, na Semana da Gestante Consciente, o meu objetivo não é trazer dados construídos ou respostas prontas para você. E até por isso que eu não vou me delongar aqui nos tipos de parto. Por que eu não vou trazer isso? Porque eu não acredito que esse seja o meu papel, né? Eu acredito que você precisa estar apta a encontrar e que você precisa estar apta a se apossar da sua resposta. E esse é o meu objetivo, é te ajudar a se movimentar e ir atrás das possibilidades. E aí te ajudar a se fortalecer para que você possa, então, tomar a sua decisão, a sua resposta. Sabe por quê? De verdade, hoje, muitos profissionais afirmam, e eu concordo com esses profissionais, de que as duas formas de nascimento são seguras. Quando a gente faz com ética, quando você faz com profissionais responsáveis, com profissionais humanizados, qualquer que seja a via de nascimento do seu bebê, essa é uma via segura. Então, o que vai de fato fazer com que você opte por uma ou por outra é você. São os seus conhecimentos, são os seus medos, são as suas crenças. E é para isso que a gente vai olhar aqui nessa Semana da Gestante Consciente. Bom, vale a pena ainda você ter ciência também que hoje em dia o parto humanizado se refere, é muito comum que quando a gente fale de parto humanizado, a gente associe o parto humanizado ao parto normal, a via vaginal de nascimento. Mas eu gostaria também que aqui, na Semana da Gestante Consciente, você ampliasse um pouquinho a sua visão de parto humanizado para o tratamento humanizado. E esse tratamento humanizado e respeitoso se refere à gestante durante toda a gestação, se refere à parturiente ao longo do trabalho de parto e o parto, e se refere à puérpera, então à mulher no pós-parto, e se refere também ao bebê ao longo de todo o seu desenvolvimento e ao longo do seu nascimento. Ou seja, esse respeito e essa humanização, ela está diretamente direcionada à mulher e ao bebê, e ela independe da via de nascimento escolhida. Combinado? Outro ponto que nós também precisamos levar aqui em consideração é que o parto hoje no Brasil é uma escolha tida, ou, pelo menos teoricamente falando, que é uma escolha da mulher. Nós sabemos que não é bem assim que acontece, infelizmente, mas que nós temos hoje no Brasil mecanismos para que você, mulher, possa optar pela via X ou pela via Y do nascimento do seu bebê. Mas para que você possa optar, é importante que você esteja consciente e que você saiba quais são as implicações da via de parto normal e da via de parto cesárea. É importante que você saiba
o que acontece em uma forma e em outra. É importante que você saiba todos os ônus implicados em uma forma e em outra e também todos os bônus. Então, quais são os pontos positivos e os pontos negativos da forma X ou da forma Y? Da forma de parto normal ou da forma de parto cesárea? E para isso, para que você tenha esse tipo de informação, você precisa se movimentar. Você precisa ir atrás dessas informações. Você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa conversar com as suas amigas gestantes, você precisa conversar com outras gestantes, você precisa conversar com as suas amigas que pariram recentemente, ou você precisa conversar com outras mulheres que pariram recentemente. E por que pariram recentemente? Porque aquelas mulheres que ganharam bebê há mais tempo, elas estavam vivendo esse momento numa outra realidade. Nós precisamos considerar, então, o que está acontecendo agora no nosso mundo, na nossa sociedade, o que está em discussão agora. Então, por isso é importante você saber da mulher que ganhou neném recentemente, ou da gestante também que está pensando e que está refletindo sobre isso nesse momento. Para isso, você precisa ler sites, você precisa ler blogs que falem sobre o assunto, de preferência, blogs escritos por profissionais. Você precisa ir em palestras, participar de rodas de gestantes. A gente tem hoje muitos mecanismos que te ajudam, que te apoiam, que te dão essa base para que você possa escolher a sua forma de trazer o seu bebê para o seu colo. E é importante que você vá atrás, que você se informe, que você construa isso, que você vá construindo na sua cabeça, no seu raciocínio, o que para você é importante e o que não é. É importante que você saia somente do achismo, porque muitas vezes eu vejo mulheres escolhendo: eu vou preferir a cesárea porque eu tenho medo da dor do parto normal. Mas você não sabe o que de fato é essa dor, você não sabe quais são os recursos para você enfrentar essa dor, você não sabe quais são os manejos de alívio de dor e você nem sabe se isso existe. Então é importante que você saia do achismo e que você vá em busca de informações sérias e informações consistentes. E existem hoje esses mecanismos. Então você tem aí as rodas de gestantes, tem palestras, tem muita coisa acontecendo e que te dão esse subsídio e que te dão esse alicerce para que você possa se munir teoricamente dessas informações e a partir de então tomar a sua decisão. Você tem o pré-natal psicológico que te ajuda a fazer isso. Você tem a sua equipe de saúde, a sua equipe de saúde, a equipe de saúde que te assiste. E essa equipe é capacitada para responder as suas dúvidas. Então você está estudando, você está pesquisando, surgiu uma dúvida, recorra à sua equipe, recorra ao obstetra que te assiste, recorra à enfermeira obstétrica, recorra à doula, recorra a todas essas pessoas, esses profissionais que estão munidos de informações, de técnicas para te ajudar a te responder e aí então te ajudar a tomar a decisão. Mas cuidado com aqueles profissionais que te induzem para uma escolha, que te induzem para uma opção. E aqui eu estou falando, é claro, quando a gente tem a opção de escolha, porque quando existe algum risco de vida para o bebê ou para a mãe, a escolha passa a ser da equipe. E aí, por isso é importante que você confie na sua escolha, na sua equipe. Por isso é importante que você tenha em mente quais são os valores da sua equipe, da equipe que está te assistindo. O que essa equipe acredita? Porque é importante que a equipe tenha uma linguagem muito clara com você de quais são as razões e as causas que te levariam para uma opção, por exemplo, de parto normal, ou quais são as causas,
as razões que te levariam para uma cesárea, para você ver se isso faz sentido para você poder discutir com outros profissionais, para que você possa então tomar a sua decisão. Combinado? Então, esse é uma informação, né? É um dos pontos fundamentais para que você seja uma gestante consciente. Informação. Você precisa estar munida de informação. Você precisa se informar. Você precisa se movimentar e buscar esses recursos, esses dados, esses conceitos que sejam para que possam te informar. E aí então você começar a olhar para você, que é o que a gente vai fazer aqui ao longo dessa semana, também para que você possa optar pela via de nascimento do seu bebê que você julga será melhor para você e para o seu bebê. Combinado? Bom, e aí nessas informações você vai buscar saber, né? Então tá, ok, eu vou entrar em trabalho de parto. O que acontece no trabalho de parto? E se eu quiser a cesárea, até que momento que eu posso, né, levar, até quando que eu posso levar esse trabalho de parto? Ou até quando eu não posso mais? Será que existe isso? Será que não existe isso? Enfim, busque as informações sobre tudo o que acontece nas duas vias de parto. E aí olhe para você e sinta e se perceba como que você se sente nessa via de parto normal e nessa via de parto cesáreo. E aí você vai tomar uma decisão. Mas aqui eu acho também que é importante a gente falar que o parto é uma caixinha de surpresa. Ou seja, a gente não sabe os pormenores do parto, do que vai acontecer. Então, quando a gente opta por uma possibilidade, a gente está falando da nossa expectativa, a gente está falando do nosso sonho, a gente está falando do que a gente espera. Isso é muito válido. Então, o exercício que eu quero te deixar aqui, além dessa pesquisa toda, o exercício de hoje, do nosso primeiro dia da Semana da Gestante Consciente, é para você escrever ou para você desenhar o que você achar melhor o seu parto. Isso é chamado, em outras palavras, eu acho que vale a pena você pesquisar sobre isso também, plano de parto. Então, mas eu não quero que você faça, eu não acho que seja legal agora você fazer um plano de parto técnico. Você pode deixar isso para fazer depois, junto com a equipe que está te assistindo. Vamos fazer agora um plano de parto em que você possa, de fato, se colocar, se abrir. Então, pegue uma folha de papel ou algumas opções e escreva ou desenhe a cena do seu parto. Escreva isso para você mesma, né? Coloque todos os detalhes, tudo que você está observando. Coloque o ambiente em que você está, o ambiente em que você está trazendo esse seu bebê ao mundo. Coloque nesse papel quem está junto com você, quais são os sons que você está ouvindo, qual é a luminosidade, quais são os procedimentos que são feitos, quais são os que não são feitos, o porquê disso. Então, escreva uma carta como se fosse para você mesma, né? Então, escrevendo ali a história da sua cena de parto e também, ou então faça um desenho, combinado? Esse é o seu exercício. Mas não acaba aí, porque lembra, o parto é uma caixinha de surpresa. Às vezes acontece alguma intercorrência ali e as coisas não acontecem bem do jeito que a gente pensou. E aí essa via que foi a via escolhida passa a não ser a via que vai acontecer o nascimento do seu bebê. Então faça o mesmo exercício para a sua via, para o seu plano B. Faça o mesmo exercício. Se você escrever uma carta, escreva uma carta pensando então nessa outra forma de nascimento do seu bebê. Ou faça um desenho colocando todos esses elementos, o ambiente,
o som, quem está com você, quais são os procedimentos, o que você espera. Esse é o seu exercício. Então, se o seu plano A é a via de parto normal, o seu primeiro desenho, a sua primeira carta, vai ser desenhar, vai ser descrever a sua cena de parto via vaginal. Onde vai ser, quem vai estar com você, quais são os procedimentos, o que você vai estar ouvindo nessa hora. Esse é o plano A. Mas você vai fazer também o plano B. Então, seria o plano B da cesárea. Então, onde que vai ser? Qual hospital vai acontecer essa cesárea? Quem vai estar com você? O que você vai estar ouvindo? Coloque lá também os mínimos detalhes. Procedimento, o que você espera que aconteça com o seu bebê quando ele nascer. Se for possível, ele vem para o seu colo, não vem. Escreva sobre tudo isso. Combinado? Então, são 2 planos de parto que você vai fazer, seu exercício. Plano de parto A, que é a sua primeira opção. O plano de parto B, caso a primeira opção não possa ser colocada em prática e você precise ir para essa segunda opção. Combinado? Isso feito, leve isso para conversar com toda a equipe que está te assistindo. Combinado? Bom, esse já é o primeiro passo para você começar a ter uma consciência de você e do que vai acontecer com você na sua maternidade, porque é a sua porta de entrada para esse universo complexo que é a maternidade. Bom, eu vou encerrar por aqui hoje. Eu acho que já tem aí muita coisa para você pensar, muita coisa para você colocar em prática e essa semana vai ser muito densa. Então, coloquem isso em prática hoje, porque amanhã nós temos novo conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão, se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar comigo, ou me dar um feedback para que eu possa trazer sempre coisas mais que vão suprir aí a sua expectativa e a sua ansiedade ao longo dessa semana, deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo ou responda o e-mail que eu te enviei mais cedo. Combinado? Eu aguardo você e até amanhã com muito carinho. Um beijo. Tchau, tchau.